É muito interessante essa entrevista do Armínio Fraga ao Estado de São Paulo. Ele já tinha falado isso numa palestra. O Armínio está dizendo o seguinte, quer dizer, que ele aceita ser ministro da Fazenda, diz que não tem um candidato ainda, faz uma crítica às elites brasileiras, diz que as elites brasileiras são curto-prazistas, são um obstáculo ao desenvolvimento, e ele propõe um modelo social liberal na economia. O que ele quer dizer? Olha, ele quer dizer o seguinte: o PT fez muito pela área social, faz elogios ao PT, é a primeira vez que o Armínio faz isso de uma maneira mais explícita, o que pode ser um recado para o ex-presidente Lula, e também, ao mesmo tempo, ele defende também um modelo econômico mais liberal, como se ele estivesse buscando um equilíbrio, né? A impressão que me passa, e aí vou passar para você, Alex, é que ele está tentando se colocar como um quadro para participar de um eventual governo Lula-Alckmin, caso isso venha a acontecer. Né? Como se a gente tivesse aí a caminho de uma convergência PT-PSDB. Surpreendente o Armínio Fraga que ele fez críticas duras às elites brasileiras, ele que sempre integrou essas elites, né? Digamos assim, é um homem do mercado financeiro, e disse que as elites são chapa branca, curto-prazistas e obstáculo ao desenvolvimento do país. São afirmações com as quais qualquer pessoa progressista tem que concordar, né? As elites brasileiras são dinheiristas, como gosta de dizer o Franklin. Armínio Fraga representa os esforços pela colonização do PT, para fazer uma nova pressão, não é a primeira vez na história do PT, de uma onda que busque fazer com que o PT percorra o mesmo caminho degenerativo que percorreu o PSDB, que percorreu o PPS, que é um pequeno partido, mas que virou Cidadania, que é o caminho do beijo à cruz, ou seja, a conversão do PT num partido a serviço da ordem burguesa do país, um partido a serviço dos interesses das elites do país. Há uma pressão que é exercida para o PT, com a proposta de Alckmin como vice, de Armínio Fraga agora nessa entrevista com seus elogios ao PT, dessa combinação retórica da questão social com a questão econômica, cujo único objetivo é a colonização do PT. A proposta, a agitação, não no âmbito, evidentemente, do PT ou dos setores progressistas, mas a agitação no âmbito da direita, dos setores oligopolistas da imprensa, dos setores monopolistas da imprensa, em favor da indicação de Alckmin para vice do Lula, é uma pressão colonizadora, ou seja, da captura do PT pelo sistema de partidos que interessam ao capital. Não, tem muitos artigos dele recentes, eu digo de um ano para cá, já mostram uma diferença em relação aos seus posicionamentos anteriores. Ele é preocupado com a questão social. E isso é óbvio, né? Nenhum país desigual cresce, né? Então, isso é uma constatação óbvia, que o país precisa de igualdade para crescer. O país precisa que quem está embaixo suba, que todos tenham acesso à educação, que todos tenham acesso a empregos. Essa é a preocupação dele. Ele é um gestor de fundos bilionários, né, internacionais, então ele sabe muito bem que a instabilidade política não faz bem aos seus clientes, né? O que faz bem aos seus clientes é um país estável, equilibrado, que é o que o Lula tentou fazer e fez, né, em grande parte, nos seus 2 mandatos, que a Dilma também, em seus 5 anos. Eu acho que você tá certo, eu acho que ele está realmente em busca de um outro caminho. Eu fui atrás, e a última vez que se falou de social-liberalismo no país, quem falava era José Guilherme Melchior, aquele diplomata com uma formação acadêmica reconhecida, e um dos últimos intelectuais de direita, assumidamente de direita, que tinha uma certa audiência no país. E meio que isso, ele sugeria que isso era uma linha de conduta, uma linha política, né, compatível com as ideias do Fernando Collor, presidente.
Quando o Fernando Collor disputou a eleição, quando ele tomou o governo, naquele início de governo se discutia. Por quê? Porque o Fernando Collor queria privatizar muita coisa, ele queria diminuir o Estado, mas ele dizia que também ele queria defender o social. E aí isso dava-se o nome de social-liberalismo. Então, quando o Armínio fala de social-liberalismo, ele está me lembrando, ele me recorda esse processo. Eu acho, mesmo pensando numa hipótese Alckmin-Lula, que eu acho que é uma hipótese, né? Não está assim, eu acho que Armínio Fraga colocar Armínio Fraga nessa equação, aí realmente significa fazer o Lula uma rainha da Inglaterra no governo de direita. Porque o social-liberalismo vamos liberar, ou seja, vamos diminuir o Estado onde for possível diminuir. Ele sabe que o Estado hoje no Brasil ele precisa ser reconstruído, né, do ponto de vista dos trabalhadores, da história do Partido dos Trabalhadores, da história do próprio Lula, né, mas diminuir o Estado e favorecer o mercado. E, claro, quando for possível, você dá algumas migalhas para a população.